Você já parou para pensar quantas vezes o Senhor Jesus usou animais para ensinar lições preciosas e verdades profundas? Cada animal carrega um significado, uma verdade, uma mensagem, um simbolismo. E hoje nós vamos mergulhar no conhecimento de um animal que é um dos mais mal compreendidos e controversos da Bíblia, a serpente. Ela que já estava no Éden, no deserto, nas palavras de João Batista e do Senhor Jesus, e por fim, em Apocalipse. E será que nós, como cristãos, temos enxergado este animal da maneira certa? Fica aqui comigo até o final, que eu tenho certeza que essa jornada irá fazer você mudar a maneira como enxerga a Bíblia. Para começarmos essa jornada, vamos iniciar pelo Éden, né? A serpente no Éden. Primeiro, em Gênesis capítulo 3, no versículo 1, fala que a serpente, mais sagaz que todos os animais, em outras versões vai estar mais astutas que todos os animais, selváticos que o Senhor tinha feito. Vamos focar aqui no fato de que diz que o Senhor tinha feito, ou seja, a serpente foi um animal, assim como os outros, criados por Deus, né? Ou seja, a serpente ela foi usada pelo diabo, mas ela não era o diabo, tá? Lá na frente, lá em Apocalipse 20, a gente vai ver que a Bíblia vai se referir ao diabo como antiga serpente. Não quer dizer necessariamente que seja o diabo. E a gente vai ver também, aqui em Gênesis 3, fala aqui, no Gênesis 3,14. Então o Senhor disse à serpente, visto que fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos, tu és entre todos os animais selváticos, e rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó sobre todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os teus descendentes. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A partir de então, aquele animal iria rastejar. O que deixa a margem para a gente acreditar e até mesmo algumas teologias afirmam isso, que a serpente era um animal que não rastejava. Algumas pessoas acreditam até que era um animal alado, ou seja, que voava, né? E a partir daquele momento ela passou a rastejar. Esse foi um dos juízos de Deus sobre a serpente. E também o outro juízo foi que haveria um descendente da mulher que iria pisar na cabeça da serpente. E aí a gente chama até de proto-evangelho, que é a primeira menção que fala a respeito do Senhor Jesus. Esse descendente que viria de uma mulher pisaria na cabeça da serpente. Lembra que eu falei que o diabo não é a serpente, mas a serpente é uma representação do diabo. Apesar de que o animal, serpente, ou víbora, ou cobra, como você quiser chamar, não é o diabo, mas é uma representação do diabo. Então, por isso que a promessa é feita de que ia um descendente pisaria na cabeça da serpente, certo? A serpente de bronze, um símbolo de cor. Em Números, no capítulo 21, do versículo 4 ao 9, vai contar um relato mais emblemático e, na minha opinião, um dos mais interessantes a respeito desse assunto. O povo começou a murmurar contra Deus e contra Moisés, e Deus, como castigo, como punição, trouxe serpentes abrasadoras, ou ardentes, né, em algumas versões. E lá vai falar que essas serpentes picavam o povo e o povo morria. Só que isso gerou arrependimento, né, naquelas pessoas. Essas mesmas pessoas que murmuravam contra Deus e contra Moisés, elas procuraram Moisés em arrependimento e pediram para que, apesar deles terem pecado contra Deus, Deus enviasse algo para que aquela serpente sumisse. E qual foi a solução que Deus trouxe? Deus não trouxe a resposta que aquele povo pediu, né, que a serpente desaparecesse. A serpente continuava picando o povo, mas Deus pediu para que Moisés levantasse uma haste de bronze em formato de uma serpente, para que todas as pessoas que fossem picadas pelas serpentes abrasadoras olhassem para o serpente de bronze e instantaneamente fossem curadas do veneno. E é interessante esse relato, primeiro porque Deus usou um animal que carregava esse simbolismo maligno, né, a serpente, como um símbolo de cura. Porque apesar desse mesmo animal provocar a morte de muitas pessoas, esse mesmo animal foi usado como um símbolo de cura também. Tanto que essa serpente de bronze, ela é chamada lá em 2 Reis, no capítulo 18, versículo 4, ela vira um objeto de adoração, de idolatria dos israelitas, e eles passam a chamar ela de Neustan. Esse animal, essa serpente de bronze,
ela é utilizada até os dias atuais como símbolo na medicina moderna, né? Você vai ver lá o símbolo do SAMU, você vai encontrar uma haste com uma serpente, no símbolo da medicina também, eu acho que fisioterapia. Eu vou colocar aí detalhado várias áreas da saúde que utilizam a Neustan como um símbolo de cura. E eu acho que é uma curiosidade bem interessante, porque Deus utiliza deste animal para trazer um simbolismo de cura. E a gente vai ver também, lá em João, no capítulo 3, no versículo 14, o próprio Cristo, Jesus, se comparando a essa serpente de bronze. Vamos ler esse versículo, que é muito interessante. Qual idioma? Qual idioma? Nossa, tá mais. Vamos ler lá em João 3,14, este versículo que é muito interessante. E Jesus diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, ele faz referência à serpente de bronze, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Eu acho bem interessante essa alegoria, porque da mesma forma que as pessoas elas olhavam para a serpente, e a partir de então o veneno da serpente abrasadora não tinha efeito sobre elas, da mesma forma, assim também é a questão do pecado. Ela direciona o olhar para Cristo na cruz, né? Ela entende o sacrifício de Jesus e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e entende que Jesus morreu pelos seus pecados, então o domínio do pecado já não tem mais poder sobre ela. E eu acho que é interessante isso, eu vou deixar aqui um link de um vídeo muito interessante, tá em inglês, acho que também tem a tradução em português, de um vídeo que faz essa alegoria de forma visual. Vale a pena você dar uma conferida nesse vídeo. Sábios como serpentes, o conselho de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 16, Jesus ele vai dar um conselho, um ensinamento para os seus discípulos, que é bem interessante porque, mais uma vez, reafirma aquilo que nós estamos levantando, que a serpente ela nem sempre é um símbolo do diabo na Bíblia, certo? Então, Jesus ele reconhece qualidades na serpente também, né? Ele diz assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus reconhece primeiro uma qualidade que nós devemos possuir, né, que é a prudência. E Jesus reconhecia qualidades positivas neste animal. Lembra lá em Gênesis, no capítulo 3, falava que a serpente era um animal astuto, sagaz, ou você pode entender como um esperto, inteligente. Então, Jesus traz também essa qualidade, né, de prudência. Raça de víboras, a denúncia profética. Em Mateus, no capítulo 3, no versículo 7, João Batista ele se refere aos saduceus e os fariseus como raça de víboras. E lá em Mateus 12, no versículo 34, Jesus diz raça de víboras também para os fariseus. É importante a gente perceber a diferença. Na biologia, a serpente é qualquer tipo de cobra. Agora, víbora, ela se refere especificamente a serpentes venenosas. Então, quando Jesus fala raça de víboras, ele quer dizer algo peçonhento, algo que tem um veneno, né? E ele quer trazer essa ligação porque o discurso, muitas vezes, dos fariseus carregavam este veneno espiritual. Então, nesses dois versículos de Mateus, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 12, a serpente é uma representação maligna para representar o veneno do discurso dos fariseus, também a hipocrisia religiosa, né, dos fariseus e dos saduceus. A autoridade sobre serpentes, a promessa de Jesus. Antes de iniciarmos esse próximo capítulo, eu queria me apresentar. Eu sei que não comecei o vídeo assim, mas eu sou o Will Freitas, você está no canal Escritura Inspirada, e essa é o início de uma série que nós já iniciamos, na verdade, lá na aba Shorts, chamado Animais das Escrituras. Temos como propósito trazer revelações e reflexões bíblicas baseadas em animais, né? Se você for ver o contexto do Novo Testamento, Jesus citou mais de 16 vezes animais em suas pregações e em seus ensinos. Você vai encontrar lá na aba Shorts, eu te convido a dar uma passadinha depois que você assistir esse vídeo e ver vários animais. E cada um deles traz lições. Em todas as áreas da sua vida você vai encontrar ensinamentos poderosos através desses animais. Eu quero também aproveitar a oportunidade para você que ainda não curtiu o vídeo, dê o seu like, comente e compartilhe também. Não se esqueça de se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente que estamos iniciando aí essa jornada.
Lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, Jesus ele disse aos 70 enviados pelo Senhor Jesus, 70 discípulos enviados pelo Senhor Jesus, que ele deu autoridade para eles pisarem em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Mais uma vez, assim como 80 ou 90% das vezes que a Bíblia cita a serpente, ela traz uma representação maligna. Isso é incontestável. Na maioria das vezes, é uma representação do diabo. Quando Jesus ele fala sobre essa autoridade que os 70 receberam de pisar na serpente, é interessante porque a gente viu lá em Gênesis, no capítulo 3, que a promessa é que um filho da mulher receberia essa autoridade de pisar sobre a serpente, mas Jesus ele também traz essa autoridade para os seus discípulos. Em Marcos, no capítulo 16, versículo 18, tem outra promessa semelhante a essa que a gente vai ver de forma prática na vida de um dos discípulos mais importantes, que diz assim: pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal algum. A gente viu isso na prática na vida do apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 28, onde a Bíblia cita uma víbora que picou ele. Quando a Bíblia fala pegarão em serpentes, isso não é incentivo de prudência, né? Como muitos interpretam, e durante um período, não sei se atualmente ainda existe, mas houve vários cultos onde as pessoas manuseavam serpentes baseados neste versículo bíblico. Na verdade, essa representação é tão literal quanto espiritual. Quando fala pegarão serpentes, quer dizer que a gente não vai ficar sujeito ao poder do inimigo, né? Do poder maligno. E na parte literal, a gente vai ver isso lá em Atos, no capítulo 28, onde após um naufrágio, após sobreviver a um naufrágio, Paulo chega até a ilha de Malta, onde ele é recebido de maneira humanizada, singular, pelos bárbaros daquela região, daquela cidade chamada Malta. E a Bíblia vai falar também que estava no período de chuva e de frio, e para tentar se aquecer, ele faz uma fogueira e ele vai tentar abastecer a fogueira com gravetos, e aí nisso uma serpente, uma víbora, como eu falei a diferença entre víbora e serpente, víbora é um animal venenoso, picou a mão de Paulo, e isso fez com que os habitantes daquela cidade tivessem uma compreensão errada a respeito da vida de Paulo. E é até interessante esse relato, porque o animal que foi usado para tentar trazer destruição para Paulo foi o mesmo que foi usado para glorificar o nome de Deus, né? Aqueles habitantes, ao perceberem que Paulo foi picado por uma víbora, certamente eles conheciam aquela espécie, aquele animal, eles esperavam o pior, esperavam que ele inchasse e caísse morto. Mas a Bíblia fala que não aconteceu mal nenhum. A gente viu o cumprimento dessa promessa na prática. Paulo foi picado por uma serpente, mas não aconteceu nenhum mal a ele. E os habitantes que pensavam que ele era um homem mau, porque após sobreviver um naufrágio acontecer mais uma mazela, eles olharam de modo diferente. A Bíblia fala que eles mudaram o parecer a respeito de Paulo e enxergaram Paulo até como um deus, né? Como era um povo da mentalidade pagã, eles não reconheciam o que era o poder de Jesus ou o poder de Deus, até porque eles eram ignorantes a respeito disso. Mas eles glorificavam de certa forma, porque eles viram que existia algo sobrenatural na vida de Paulo. E aí, a partir de então, Paulo começou a pregar o evangelho para aquelas pessoas e muitos foram convertidos e houve uma salvação, um avivamento naquele local. A serpente derrotada. Finalmente chegamos no último capítulo, em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 9, em Apocalipse 20, no versículo 2, vai se referir ao diabo como o dragão e a antiga serpente, fazendo referência à serpente do Éden. Aí você fala, mas como que você disse que a serpente no Éden não era o diabo, sendo que a Bíblia fala que o diabo era a antiga serpente? Aí vamos lá. Eu vou te dar alguns exemplos da Bíblia. Por exemplo, em Ezequiel, no capítulo 28, fala a respeito do rei Tiro, mas em algum momento a Bíblia vai falar, o profeta Ezequiel vai se referir ao rei Tiro como o próprio Lúcifer, né? A gente vai falar lá que ele estava no ex do Éden. Então, como que o rei Tiro estaria no Éden? Então, ele, apesar de o rei Tiro não ser o diabo, ele era uma representação do diabo ali naquele contexto. E a gente vai ver isso também lá no Novo Testamento, lá em João, no capítulo 6, no versículo 70, Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 70, Jesus vai falar assim, ó, replicou Jesus, não vos escolhi eu em um número de 12, contudo, um de vós é diabo.
Jesus estava referindo a Judas. No versículo 31 fala, referir-se a Judas, filho de Simão Iscariote, porque é ele que estava para trair, sendo ele um dos 12. Ou seja, Judas era o diabo, literalmente? Não, óbvio que não, né? Porque se fosse o diabo teria se suicidado. Então a gente não teria mais problema nenhum. Não faz sentido. Então o diabo é um ser espiritual, como a gente vê lá em Efésios capítulo 6. Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra espíritos malignos, né? Forças espirituais do mal. Então o diabo é uma força espiritual do mal. Ele não tem um corpo físico, mas ele se apoderou dessas 3 figuras físicas e que representam o diabo, que representaram em algum momento o diabo. A serpente, Judas e o retiro. Então se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, tá certo? E se inscreva no canal para acompanhar outros vídeos. Além disso, deixe nos comentários alguma observação, algo que não foi dito, tá bom? Isso vai acrescentar muito na nossa jornada aqui, esse início no YouTube, né? Valeu!